Rússia é acusada de cometer genocídio de mais de 400 civis na Ucrânia. Economista Adriano Pires desiste da indicação para a presidência da Petrobras. Aumenta o número de vítimas das chuvas no Rio de Janeiro. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe e sarampo. Partido do presidente Jair Bolsonaro foi o que mais cresceu na troca autorizada de partidos. Moradores da cidade de São Paulo começam a deixar os aplicativos e voltam para serviço de táxis. Maior estudo sobre diabetes revela que a doença pode provocar 57 complicações. E o consumidor terá que pesquisar muito na hora de comprar ovo de Páscoa deste ano. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Ucrânia acusou hoje a Rússia de um crime de guerra. Mais de 400 corpos de civis foram encontrados perto da capital Kiev. A cidade estava dominada pelos russos até o final da semana passada e existem indícios de que o crime de guerra tenha sido feito pelas tropas de Vladimir Putin. A indignação global se espalhou nesta segunda-feira pelos assassinatos de civis no norte da Ucrânia. Cerca de 420 corpos foram encontrados em valas comuns e também espalhados pela cidade com indícios de terem sido baleados a queima-roupa. As descobertas ofuscaram as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que devem ser retomadas ainda esta semana. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou a cidade onde o massacre ocorreu. Segundo Zelensky, o que aconteceu na região são crimes de guerra e as atitudes das tropas de Putin devem ser reconhecidas pelo mundo como um genocídio. O presidente ucraniano acrescentou que agora ficou mais difícil para a Ucrânia negociar com a Rússia, já que as últimas semanas houve uma escalada de atrocidades. Mesmo com as diversas evidências de que as mais de 400 mortes tenham sido efetuadas pelo exército russo, o Kremlin negou categoricamente as acusações relacionadas ao assassinato de civis. Para o governo russo, os túmulos e os cadáveres é uma encenação da Ucrânia para incriminar o país invasor. Mas os bombardeios da Rússia e a invasão terrestre não se concentram apenas no norte da Ucrânia. No outro lado do país, em Mariupol, o prefeito afirmou que 90% da cidade atacada pelas tropas russas foram destruídos. No total, quase a metade das estruturas são irreparáveis. A destruição na localidade mais atingida pela guerra atinge não apenas a infraestrutura física, mas o lado humanitário. Ao menos 130 mil pessoas não conseguem deixar a região e correm alto risco de vida. Já em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, as forças russas bombardearam áreas residenciais. O ataque matou 7 civis e deixou outras 34 pessoas feridas. As frequentes barbáries comandadas por Putin instigam o mundo a se movimentar contra a invasão do país. O presidente norte-americano Joe Biden pediu um julgamento pelos crimes de guerra cometidos pelo presidente da Rússia. Para Biden, Putin é brutal e o massacre em Bucha é uma afronta ao resto do mundo. Na movimentação de novas sanções após o ataque, os Estados Unidos pedirão à Assembleia Geral da ONU que suspenda a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. A informação foi passada pela embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield. Quem também se manifestou foi o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Segundo o chanceler alemão, o presidente russo e seus apoiadores sentirão as consequências dos efeitos em Bucha. Para tentar frear as investidas russas, o presidente da França, Emmanuel Macron, sugeriu uma nova rodada de sanções ao país, iniciando principalmente pelo petróleo e carvão. Macron acrescentou que havia pistas muito claras que apontam para crimes de guerra pelas forças russas e que essas ações não poderiam passar em branco.
Enquanto o Conselho de Segurança da ONU se preparava para discutir a situação da Ucrânia na terça-feira, a comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse ao Conselho que ataques e bombardeios pesados durante a invasão da Rússia mataram civis em atos que podem equivaler a crimes de guerra. Nos próximos dias, novas situações envolvendo o conflito e as políticas mundiais podem movimentar o mundo e definir os rumos da invasão da Rússia na Ucrânia. Nesta segunda-feira começou a campanha nacional de vacinação contra a gripe e contra o sarampo. A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 76 milhões de brasileiros até o dia 3 de junho. A campanha de vacinação contra a gripe deve acontecer em 2 etapas. Na primeira, que começou hoje, vai até o dia 2 de maio, serão vacinados os idosos com pelo menos 60 anos e trabalhadores da saúde. Em seguida, vem crianças de 6 meses a 4 anos, além de gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, indígenas, professores, pessoas com comorbidades, entre outros. De acordo com o Ministério da Saúde, 80 milhões de doses estão disponíveis no SUS, o Sistema Único de Saúde. A vacina é contra H1N1, H3N2 e tipo B. Já em relação à vacinação contra o sarampo, devem receber a vacina os profissionais da saúde e crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses de idade. Durante o lançamento da campanha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou a importância da imunização. Nós já pagamos um preço muito alto no passado, pessoas que morreram por doenças que eram absolutamente evitáveis por campanhas de vacinação eficiente. Nos anos 60, nos anos 70, nós fizemos, e nos anos 80, amplas campanhas de vacinação contra a poliomielite. O que aconteceu quando foi o último caso de poliomielite? Mas não podemos baixar a guarda porque tem poliomielite Israel. Se tem poliomielite Israel, pode chegar ao Brasil e nós sabemos como evitar, é através da nossa campanha de vacinação. A meta do governo federal é vacinar pelo menos 90% do público-alvo até junho deste ano. No ano passado, o Brasil não conseguiu bater a meta e apenas 72% das pessoas aptas a serem vacinadas foram imunizadas. A lista com o público-alvo completo da segunda etapa está no site do Ministério da Saúde, no endereço eletrônico www.gov.br/saúde. A vacinação com a 4ª dose contra a Covid-19 em idosos com mais de 60 anos começou hoje na cidade de São Paulo. Quem quiser também pode receber imunização contra a gripe. Em ambos os casos, a Secretaria Municipal da Saúde recomenda a apresentação do documento de identificação com foto e carteirinha de vacinação. E o Brasil é o 4º país que mais aplica vacinas contra a Covid no mundo. Até o momento, são 416.908.149 aplicadas. Delas, mais de 79.623.000 são as de reforço. E veja a seguir, economista Adriano Pires desiste da indicação para ser presidente da Petrobras. E ainda, o maior estudo já feito no mundo mostra que diabetes pode causar outras 57 complicações. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, descobriu que o diagnóstico de diabetes tipo 2 aumenta o risco para outros 57 problemas de saúde, como câncer de fígado, doença renal crônica e distúrbios neurológicos. O estudo observacional ainda não publicado é o mais abrangente sobre o tema já conduzido. Os cientistas analisaram dados de mais de 3 milhões de pessoas do Reino Unido a partir dos bancos de dados. Pelas informações, eles estudaram as relações entre o diabetes tipo 2 e 116 problemas de saúde que costumam aparecer por volta dos 50 anos. Os pesquisadores descobriram, então, que a doença estava ligada a uma maior incidência de pelo menos 57 outros diagnósticos. Além disso, essas condições surgiram, em média, até 5 anos antes em pacientes com diabetes tipo 2.
O novo estudo revelou que o diagnóstico aumenta o risco em 5,2 vezes para a doença renal em estágio terminal, em 4,4 vezes para câncer de fígado e 3,2 vezes para degeneração macular, doença ocular que ocorre na parte da retina, chamada mácula, e provoca a perda gradual da visão central. Foi descoberto ainda que os riscos foram ainda mais altos quando o paciente foi diagnosticado com diabetes tipo 2, com idade inferior a 50 anos. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 165 mortes e 14.282 novos casos. Dos mais de 30 milhões e 12 mil diagnósticos, mais de 28 milhões 834 mil pessoas se recuperaram e 518 mil seguem em acompanhamento. Começando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em forte queda de 1,27% em um novo dia de força para moedas de países exportadores de commodities, como o petróleo, enquanto o patamar alto dos juros básicos brasileiros continuou a atrair investidores em busca de alta rentabilidade. Hoje, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 4,60 na venda. É o menor patamar desde o início da pandemia. A Bolsa de Valores também fechou em queda nesta segunda-feira, de 0,24%, com 121.280 pontos. O economista Adriano Pires desistiu hoje da presidência da Petrobras. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o lugar do general Silvio Luna. Ontem, quem também desistiu foi o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que iria chefiar o conselho de administração da empresa. Os dois recuaram porque souberam que seriam reprovados amanhã na reunião do comitê que deve preparar um parecer ao conselho de acionistas. Ambos teriam interesses particulares em conflito com os da Petrobras. A carga tributária aumentou e o brasileiro pagou quase 34% do PIB em impostos no ano passado. Em valores absolutos, foram 570 bilhões de reais a mais em impostos e contribuições. Na proporção do PIB, foi o valor mais alto desde 2010, quando teve início a série histórica. Até então, o maior valor tinha sido registrado em 2011, ano em que o indicador alcançou 33,5%. Os números levam em conta governo federal, estados e municípios e foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia. Dos quase 3 trilhões arrecadados, 1,951 bilhões foi para o governo federal, 789 bilhões para estados, 202 bilhões para os municípios. Também, segundo o Ministério da Economia, a carga tributária do governo federal cresceu 1,55 ponto percentual em 2021 para 22,48%. Segundo o Boletim do Tesouro, o aumento da carga tributária foi influenciado pela reversão de incentivos fiscais instaurados durante a crise da Covid, além de um crescimento econômico em 2021, pautado na retomada de comércio e serviços. Em 2020, a carga tributária bruta somou 2,372 bilhões, equivalente a 31,77% do PIB. A produção industrial de veículos, automotores, reboques e carrocerias apresentou um saldo positivo de 3,2% em fevereiro. Os dados são da pesquisa industrial mensal do IBGE. De acordo com o gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo, apesar de ser um passo positivo para a indústria, este leve crescimento não significa uma recuperação total no setor. O planeta tem 3 anos para começar a emitir menos gás carbônico para impedir um aquecimento global de 1,5 graus Celsius. A conclusão está no novo relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudança climática da ONU, que junta e avalia a produção de pesquisa mais recente sobre o tema.
O documento combina modelos de computador que simulam emissões futuras para mostrar quais deles ainda são compatíveis com a promessa do Acordo de Paris para o clima manter a temperatura dentro de um nível relativamente seguro. Se as políticas já implementadas não forem intensificadas, as emissões de gases estufa estão projetadas para aumentar depois de 2025, levando a um aquecimento global de 3,2 graus Celsius até 2100. Segundo Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, este relatório mostra promessas quebradas sobre o clima sendo um registro de vergonha, nos colocando em direção a um mundo inabitável. Um dos principais obstáculos ao avanço nessa redução é a falta de investimento, sobretudo nos países em desenvolvimento. Hoje, o planeta está jogando na atmosfera o equivalente a 60 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. O valor é 50% maior do que em 1990. Mesmo após a assinatura do Acordo de Paris, as emissões continuaram aumentando. Para a maior parte dos países, honrar as promessas de Paris significa acabar com usinas termoelétricas a carvão e começar a reduzir o consumo de petróleo até 2025, buscando eletrificar ao máximo a infraestrutura de transporte. Já para o Brasil, o desafio não será apenas cessar o desmatamento ilegal, conforme compromisso assinado pelo país fora do âmbito do Acordo de Paris, mas zerar toda e qualquer remoção de floresta, independentemente da legalidade. A poeira lunar rara da NASA, coletada por Armstrong na missão Apollo 11, vai a leilão este mês. A Casa de Leilões Londrina Bonans anunciou a sua próxima oferta de venda. 5 porta-amostras de alumínio usadas para análises de varredura, sendo que 4 delas contêm poeira lunar em sua superfície. Essas partículas são resquícios das primeiras amostras coletadas da Lua pelo astronauta Neil Armstrong em 1969. As partículas foram encontradas na bolsa de descontaminação usada para guardar as primeiras amostras lunares. É a única poeira lunar da Apollo 11 que pode ser vendida legalmente, o que torna difícil para a Casa de Leilões estimar o seu valor, já que em 2015 a bolsa foi vendida em um leilão de confisco do governo dos Estados Unidos e, após uma série de ações judiciais, ela foi declarada como propriedade da compradora Nancy Lee Carlson. A Casa de Leilões responsável pela venda estimou que a amostra valeria entre R$ 3.700.000 e R$ 5.500.000. E veja a seguir, o partido do presidente Jair Bolsonaro foi o que mais cresceu durante a troca autorizada de partidos. E veja também, muitos moradores da cidade de São Paulo estão deixando os carros de aplicativo e voltando para os táxis. O partido do presidente Jair Bolsonaro foi o que mais cresceu na fase em que os parlamentares podiam trocar de partido sem perder o mandato. A janela partidária acabou na última sexta-feira. Apenas 2 partidos não ganharam e nem perderam filiados. A janela partidária durou todo o mês de março e movimentou o Congresso Nacional. Pelo menos 25% dos deputados, o equivalente a 123 parlamentares, trocaram de sigla e fizeram com que o União Brasil, que é resultado de uma fusão do Democratas e do PSL, perdesse o título de legenda com a maior bancada da Câmara dos Deputados. Com as trocas, o Partido Liberal se tornou o que mais tem parlamentares filiados, com 73 no total. Em seguida vem o Partido dos Trabalhadores, com 56 parlamentares. O Partido Progressista registra hoje 50 deputados. O União Brasil perdeu 31 deputados e agora conta com 47 parlamentares na Câmara. O Partido Novo e o Avante foram as únicas legendas que não perderam nem ganharam reforços. Para este cientista político, as mudanças vão influenciar na decisão dos eleitores durante votação nas urnas eletrônicas. Nós já prevíamos uma diminuição, por exemplo, do União Brasil com a saída dos bolsonaristas e um crescimento do PL. O que realmente surpreendeu foi uma diminuição
grande dos partidos de esquerda, ou seja, eles não se mantiveram iguais, mas muito pelo contrário, recuaram no número de parlamentares. A janela partidária é o período concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral para que os deputados troquem de partido sem correr o risco de perder o mandato. A iniciativa ocorre sempre 6 meses antes das eleições. Com as mudanças, o presidente Jair Bolsonaro ganhou mais apoio político dentro da Câmara dos Deputados. Ajuda o presidente porque um pré-candidato que tem uma grande base de sustentação, ele tem mais palanques, ele tem mais palcos para subir, mas não necessariamente o número de deputados significa uma grande força política, porque pode acontecer que, caso o presidente não venha a crescer nos índices de popularidade ou nos índices de intenção de voto, ele pode ser abandonado por essa base de sustentação. O deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro e líder do partido na Câmara dos Deputados, acredita que o reforço vai fazer com que os eleitores confiem na força do partido durante a votação e que as mudanças foram benéficas não só para o PL, mas também para partidos aliados. Os nossos aliados, Partido Progressista, os republicanos, também saíram fortalecidos, então o Partido Liberal cresceu, mas olhou também a seus aliados. Está dando certo a mobilização de artistas, influenciadores de internet e entidades estudantis para o alistamento de jovens de 16 e 17 anos para as eleições deste ano. Até o começo de março, pouco mais de 800 mil haviam feito o título, mas depois da campanha o número aumentou em mais de 100 mil. O prazo para pedir ou transferir o documento vai acabar daqui a exatamente um mês, no dia 4 de maio. Muitos moradores da cidade de São Paulo estão abandonando os serviços de aplicativos de carro e voltando a usar os táxis. Uma plataforma registrou aumento considerável na procura por esse serviço nos últimos meses. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Dados do aplicativo Vaditaxi mostram um aumento de 12% na procura por corridas entre os meses de fevereiro e março deste ano. Só que entre janeiro e fevereiro, a alta foi ainda maior, de 15%. Mais cedo eu conversei com uma porta-voz da plataforma que atribuiu esse crescimento à retomada das atividades presenciais cada vez maior do final do ano passado para cá e também a qualidade dos serviços prestados pela concorrência. Primeiro ponto, alta no cancelamento nos apps vizinhos. Então, esses usuários descontentes vieram ser clientes da Vaditaxi. Segundo, segurança. O táxi é uma opção mais segura, com profissionais e taxistas cadastrados que oferecem maior segurança para os usuários. E terceiro, o preço. O preço que antes era acima do mercado ficou mais competitivo. Isso por conta da tarifa dinâmica dos aplicativos que, quando tem chuva e trânsito, acabam encarecendo a corrida nesses aplicativos vizinhos. Então, o táxi ressurge como uma alternativa rápida, segura e barata. Mesmo com o reajuste sofrido nesse último fim de semana aqui em São Paulo? Mesmo com reajuste, porque a tarifa dinâmica e as tarifas dos aplicativos vizinhos já foram reajustadas anualmente, enquanto a dos táxis ficou sem reajustes pelos últimos 7 anos. Então, o táxi continua competitivo também em relação a valores. Então, quer dizer, a expectativa é de crescimento aí nos próximos meses da busca por táxis. Com certeza, até por conta do trânsito, que ficou ainda pior, os corredores e a facilidade de poder andar de táxi pelo corredor com maior rapidez e pagando um valor competitivo em relação aos demais players do mercado, isso faz com que a gente consiga continuar crescendo nos próximos meses. A gente estima um crescimento de 10%. O comediante Will Smith teve alguns de seus projetos de filmes e séries interrompidos. Ele teria até buscado internação em uma clínica de reabilitação após uma crise de estresse. Consequências após o tapa que ele deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. O que era para ser a grande noite da vida de Will Smith se transformou no maior dos pesadelos. A vida do astro de Hollywood, que acabou de ganhar o primeiro Oscar de uma carreira repleta de sucessos, está desmoronando, além de ter diversos projetos interrompidos, como o filme Fast and Loose, que seria protagonizado por ele.
O filme retrataria a história de um cidadão americano que, após perder a memória, descobre que viveu uma dupla identidade como um homem rico e um agente falido da CIA. Outra produção da qual ele participa e que pode ter sido afetada é Bad Boys 4. O novo filme da franquia, produzido pela Sony, vai ser suspenso por tempo indeterminado. Já a série Emancipation, que vai retratar a luta de um escravo em busca de liberdade, está em fase de pós-produção e ainda tem um lançamento previsto para este ano. A página dedicada ao ator, no Internet Movie Database, maior site especializado em cinema do mundo, ainda reúne outras 11 produções, entre filmes e séries, na qual Smith está envolvido. E segundo informações do tabloide The Sun, Smith vai relaxar em um ambiente de luxo nos Estados Unidos para se recuperar do estresse após a reação sobre o incidente no Oscar. E veja a seguir, aumentou o número de vítimas das chuvas no Rio de Janeiro. E ainda, na Páscoa deste ano, pesquisar será fundamental na hora de comprar o ovo. Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 5.000 ficaram desalojadas após as fortes chuvas registradas no estado do Rio de Janeiro nos últimos dias. As vítimas estavam em Angra dos Reis, Paraty e na capital. Inundações e deslizamentos de terra foram registrados em diferentes cidades. Fortes precipitações atingiram por 3 dias uma ampla faixa da costa atlântica no estado da região sudeste do Brasil. Esta é a última de uma série de tragédias causadas pelas chuvas e, segundo especialistas, casos assim estão se tornando mais frequentes por causa das mudanças climáticas. Neste domingo, as equipes de resgate localizaram mais corpos na cidade de Angra dos Reis, onde várias pessoas morreram, incluindo crianças. Outro deslizamento de terra em Paraty matou uma mulher e 6 filhos entre 2 e 17 anos de idade. Uma 7ª criança da família foi resgatada com vida e se encontra em situação estável. Em Mesquita, na região metropolitana do Rio, um homem morreu eletrocutado enquanto tentava ajudar outra pessoa a escapar das inundações. O presidente Jair Bolsonaro informou no Facebook que o governo federal enviou aviões militares para ajudar nos trabalhos de buscas. As chuvas do fim de semana também atingiram o litoral norte de São Paulo. Em Ubatuba, famílias estão isoladas e outras tiveram que sair de casa por causa das enchentes. A Defesa Civil informou que em 72 horas choveu 3 vezes mais que o esperado. No início da tarde desta segunda-feira, as famílias já começaram a voltar para suas casas e cerca de 30 pessoas ainda estavam desalojadas. O bairro Camburi ficou isolado e os moradores estão recebendo ajuda com alimentos e suprimentos com helicópteros e embarcações. A chuva também causou problemas nas rodovias Rio Santos e Oswaldo Cruz, com deslizamentos de terra. O volume de água deixou vários bairros alagados. Ao todo, 71 pessoas foram para abrigos. Na rodovia Rio Santos, a interdição total por causa de deslizamentos de terra nos quilômetros 1, 6, 7 e 8, todos em Ubatuba. Já na Oswaldo Cruz, a interdição por queda de barreira e árvore na pista do quilômetro 66 ao quilômetro 88. O corpo da escritora Lígia Fagundes Telles foi cremado hoje em cerimônia restrita a familiares no cemitério da Vila Alpina, zona leste de São Paulo. A integrante da Academia Brasileira de Letras desde a década de 80, que recebeu vários prêmios Camões e Jabuti, morreu ontem aos 98 anos de idade por causas naturais. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, decretou luto oficial por 3 dias. A Estação Espacial Internacional terá uma ocupação maior do que a normal nesta semana, quando sua tripulação der boas-vindas a 4 novos astronautas que formam a primeira equipe totalmente privada que entra na órbita da Terra. O lançamento da Axiom Space, com base em Houston, está sendo considerado pela NASA e pela iniciativa privada como um ponto de virada na expansão de empreendimentos espaciais comerciais da chamada economia da órbita baixa.
Se o tempo permitir, a equipe de 4 homens da Axiom vai decolar no dia 8 de abril do Kennedy Space Center da NASA, na Flórida, impulsionado por um foguete Falcon 9 de Elon Musk. O espanhol López Alegria, de 63 anos, é o comandante da missão. O vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Axiom terá a companhia do também veterano Larry Connor, aviador e empreendedor imobiliário e tecnológico. Também vão para o espaço o investidor, filantropo e ex-piloto de combate israelense Eitan Stib, de 64 anos, e o empreiteiro canadense Mark Petty, de 52 anos. Eles vão dividir o espaço com 7 tripulantes regulares da estação orbital, entre eles 3 norte-americanos, 1 alemão e 3 russos. O cofundador e presidente executivo da Axiom comemora a missão que se aproxima. É o começo da comercialização da órbita da Terra Baixa. Estamos como nos primeiros dias da internet e nem imaginamos todas as possibilidades e capacidades que vamos fornecer do espaço. A equipe AX1 levará equipamentos e suprimentos para 26 experimentos científicos e tecnológicos que serão realizados antes de sair da órbita, com retorno à Terra 10 dias após o lançamento. Estão incluídas pesquisas sobre saúde do cérebro, células tronco cardíacas, câncer e envelhecimento, entre outros estudos. Lançado na órbita em 1998, a Estação Espacial Internacional está em atividade desde 2000, em uma parceria liderada pelos Estados Unidos e Rússia, incluindo Canadá, Japão e 11 países europeus. O número de empresas estrangeiras que pediram para se instalar no Brasil bateu recorde no ano passado. Segundo os dados do Ministério da Economia, o número subiu da média de 29 para a marca histórica de 36, graças, segundo o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mário Paes de Andrade, à diminuição da burocracia. Antes, o processo levava 45 dias. Hoje, a abertura de novos negócios é concluída em apenas 3. Faltam poucos dias para a Páscoa e para muita gente será difícil presentear toda a família. É que neste ano os ovos de chocolate estão bem mais caros e por isso é preciso buscar alternativas. Na data mais doce do ano, preços pra lá de salgados. Não seria para menos. Parte da indústria atribui a alta dos ovos de chocolate ao aumento do cacau. Mas não foi só ele que subiu. A embalagem, tanto o plástico quanto o papel, eles encareceram demais. E a guerra na Ucrânia também tem impactado muito nesse mercado, especialmente nos produtos importados. E não é só o combustível que traz o chocolate, é a embalagem também que precisa dessa matéria-prima. Então a guerra está sim influenciando para a gente em todos esses sentidos. Tudo isso explica o resultado do levantamento da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, que mostrou que os ovos de chocolate estão até 40% mais caros este ano em relação a 2021. Ainda assim, a expectativa do setor é de alta de 36% nas vendas. Isso principalmente pela oferta de produtos mais acessíveis, como este aqui, que nessa loja custa R$ 4,50. Esse ano foi pensado realmente nos detalhes. Então a gente tem desde ovinhos de 20 gramas, onde você compra com latinhas, embalagens, e uns ovos maiores. Mas o nosso foco hoje são os menores, para que as pessoas possam ter a possibilidade de estar comprando. Que eu falei, mesmo com toda essa demanda de alta que a gente acabou sofrendo, tentamos passar para o consumidor o mínimo possível e focar nos menores. Todo mundo sai ganhando no final. Ai, todo mundo ganhando, quem não gosta. E para economizar ainda mais, o negócio é botar a mão na massa. Ou melhor, botar a mão no chocolate. Quem ensina isso pra gente é a Isabel de Carvalho, que é proprietária dessa fábrica aqui, também apresentadora do programa Saboroso da Hit TV. Que dica você traz pra gente, Isabel? Ai, que bom estar com vocês, né? Tô com saudades do estúdio, inclusive. A minha maior dica é você fazer os ovos de colher, que são muito bem aceitos e cai bastante o custo. A dica é o ovo bem casado. Anote aí os ingredientes. Chocolate em barra, bolo, pão de ló, leite condensado e creme de leite. Você vai pegar o chocolate, tá? Colocar no micro-ondas
na potência média ou fraca, você vai colocar por 1 minuto inicialmente, não derretendo. Sempre tirou do micro-ondas, mexe, não derretendo, volta ao micro-ondas por mais 1 minuto. Estando totalmente derretido, aí você vai passar ele por um banho-maria frio. Mexe bastante, vai mexendo, aí para saber se está no ponto e não errar, não grudar, não ficar esbranquiçado, você vai pegar uma partezinha dele, né, já frio, colocar na parte inferior do lábio. Sentiu totalmente frio? Não morninho, frio, ele já está pronto para ir para ser informado. Minutinhos na geladeira e o ovo está pronto para ser desenformado. Aí vem o recheio. Daí eu vou voltar com ele na forma. Aqui a receitinha é muito simples. Eu vou pegar aqui, olha, pego uma lata de leite condensado, levo na panela de pressão, conto 45 minutos, aí deixa esfriar, lógico, né? E aí, para eu deixá-lo mais cremoso, eu pego 4 colheres de sopa de creme de leite, misturo bem. Aí vou pedir para o meu parceiro aqui, e já pegando a nossa massa, que a gente tem aqui prontinha. Eu gosto muito esfarelado, porque se mistura bastante, seja com doce de leite ou qualquer outro recheio que você esteja fazendo. Depois do recheio, a Isabel cobre a casca com mais uma camada de chocolate, leva o ovo à geladeira por mais 5 minutos e pronto! Agora vamos desenformar esta maravilha e vamos mostrar para todo mundo como é que fica por dentro. Vamos lá? Difícil é resistir. O resto é muito simples. Com poucos ingredientes, dá para fazer essa delícia para a família toda. Com certeza, fazer o próprio ovo pode ser muito mais gostoso e divertido. Não é à toa que tem aqui crianças que você vai ensinar hoje, né? Vou ensinar com o maior prazer, porque é uma fundação. Então, são crianças carentes que não têm condições de comprar. Então, são 2 motivos. Um, que ela vai fazer para ela, e segundo, que a fundação vai fazer para vender. Né? Então, isso para a gente é gratificante. Trabalhar é muito bom e ajudar é melhor ainda. Fica aí, então, a dica da Isabel de Carvalho para vender, presentear e, claro, saborear muito. Não só na Páscoa, mas o ano todo. E além dessas dicas, vale um alerta. O Procon de São Paulo informou hoje que a diferença de preço entre um estabelecimento e outro pode passar de 200%. A maior variação encontrada foi em um tablete de chocolate meio amargo, que chegou a 224%. Entre os ovos de Páscoa, a diferença foi de 144%, e nas caixas de bombons, a variação chegou a quase 100%. O Abril Azul marca o mês do autismo para lembrar as pessoas que a inclusão pode acontecer a qualquer momento e que os autistas precisam de amparo, amor, carinho e, claro, muita diversão. O que para muitas pessoas pode ser um ato comum, algo até um tanto quanto rotineiro, que é ir a uma sessão de cinema, para aqueles que possuem a síndrome do espectro autista, é uma tarefa até um tanto desafiadora. Por isso, muitos, mesmo já adolescentes, nunca conseguiram estar em uma sala de cinema. E em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Autistas da região carbonífera, um shopping da cidade de Criciúma, no sul catarinense, abriu as portas para uma sessão toda adaptada para receber uma turminha pra lá de especial. Algumas dessas aqui, mais ou menos a metade, nunca vieram no cinema, né? A primeira vez. Como eu estava comentando com vocês, a gente trouxe crianças leve, moderada e grave. Então a gente tem de todos os graus, a gente não escolhe, mas a gente tenta incluir todas. Nós temos incluindo todas elas, né, nesse evento, em todos que a gente pode. Esse é o nosso trabalho, é de incluir as crianças na sociedade. Então isso é muito importante para eles, para as famílias, né? Poderem ver um pouquinho desse trabalho e dos
desenvolvimento da criança, né? Ao todo, foram 36 crianças que participaram de uma sessão divertida com direito a pipoca e carinho. Para os autistas, há uma preparação especial para que eles se sintam confortáveis durante a exibição do filme. As luzes das salas não podem ser totalmente apagadas. O som deve ter níveis mais suaves para que as crianças não percam a concentração ou que se assustem. Tudo isso pensado para dar divertimento a todos. Iluminação, a preparação desde lá do portão, né? Eles já se prepararam, né? O pessoal da equipe aqui do shopping. E nós também lá na AMA se preparamos também para antecipação, falar para eles, mostramos fotos, o filme. Então foi tudo preparado para esse momento com eles aqui. Conscientizar e incluir. Esse é o objetivo das ações do mês que fala sobre o autismo. O trabalho é intenso e incansável para incluí-los cada vez mais na sociedade. Dia 2 é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, isso aqui é a conscientização, é incluir a criança autista na sociedade, né? Então, isso é muito importante, a gente se conscientizar que eles podem sim, a gente tem que acreditar sim que eles podem estar dentro da nossa sociedade, porque eles são a nossa sociedade. Então isso é bom, né? Isso é muito bom as pessoas se conscientizar. Ter direito a divertimento e a participar de tudo que a sociedade pode oferecer. O autismo tem tratamento, acompanhamento e por eles tem muito amor. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Qual o seu nome? Graciele. Qual foi a bênção que você recebeu? Foi a casa própria. Como que foi isso? Você fez um pedido para Deus, fez um propósito? Foi uma determinação na volta da Vitória de 1 ano atrás, onde eu morava numa casa muito ruim, estava desempregada e eu pedi para Deus que era a última casa de aluguel que eu queria morar. E hoje a gente veio agradecer na compra do nosso apartamento. Sai até com a chave. Vim, trouxe a chave para continuar recebendo as bênçãos de Deus na nossa vida. E é exatamente aquilo que você pediu para Deus? É muito melhor. Porque melhor ainda. Quando a gente sonha e a gente entrega na mão de Deus, a gente acredita que a vontade dele é perfeita. Então, quando Deus faz, não tem quem possa impedir. Então, você alcançou essa bênção da casa própria que você havia pedido? Sim. Tá feliz? Muito, muito feliz. Muita paz. Toda a tristeza que tinha antes, toda a angústia acabou. Agora é só paz e alegria. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e início de semana para você. E até amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.